Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se você a trouxe, no livro de Gênesis, capítulo de número 8, a partir do verso de número 13. Gênesis 8, verso número 13. Aos irmãos que estão de pé, nós temos bastante lugares, tá bom, irmãos? Aqui na frente, no meio, no fundo. Nós estamos começando uma série de mensagens chamadas Vida no Altar. Você viu ali? Mais do que uma série de mensagens, nós queremos que a nossa comunidade, que você, a sua família, que você decida nesse ano de 25, antes de qualquer coisa, ter uma vida no altar do Senhor. Eu quero visitar um texto com você que é a primeira vez, é alguém que inaugura, alguém que na primeira vez idealiza com as suas próprias mãos um altar de adoração. Esse homem é Noé. Você conhece a história de Noé? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6 que Noé era um homem justo, bom, e ele andava com Deus. A missão do homem de multiplicar a terra se cumpriu. Além do que multiplicar é muito gostoso, é prazeroso, mas a Bíblia diz que a multiplicação trouxe algumas consequências, e a consequência foi o aumento da violência e da maldade entre os seres humanos. Talvez o outro, não sendo mais da minha família, não tendo mais o sobrenome, eu me acho no direito de cometer algum tipo de violência. E Deus se ira, irmãos, com a maldade humana, com a violência. E é interessante que nós falamos de violência, nós sempre pensamos na violência do outro, que o outro cometeu contra nós. O dia que nós fomos assaltados, o dia que nós fomos injuriados. Eu me lembro de um dia que eu apanhei de alguém, que até hoje eu não sei por que eu apanhei. E eu não me esqueço dessa surra que eu levei. Mas eu me esqueço de vezes que eu fui a pessoa que cometeu algum tipo de violência contra outra pessoa. Quando eu fui a pessoa que cometia algum ato de maldade, quando eu feri alguém. O fato é, irmãos, que Deus olha para a terra, o ser humano havia se multiplicado, mas com ele havia se multiplicado grandemente a maldade. E Deus decide recomeçar, irmãos. Deus dá um reset na humanidade. Ele olha para a terra e vê um homem justo, bom, que andava com ele e diz: Noé, eu preciso de você, eu tenho uma missão para você. Prepare uma arca, chame a sua família, separe um casal de animal, porque eu vou inundar a terra. Nós vamos recomeçar a terra. E é nesse contexto que esse texto se insere. Gênesis capítulo 8, a partir do verso de número 13. Gênesis 8, a partir do verso de número 13, diz assim a Nova Almeida atualizada. Você pode acompanhar no telão, se preferir na sua Bíblia. O texto diz assim: aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Aos 27 dias do segundo mês, a terra estava totalmente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado, e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com os seus filhos e a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, e também saíram da arca todos os animais que rastejavam, todas as aves, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. E então Noé, no verso de número 20, levantou um altar ao Senhor, e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre esse altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite.
Amém, queridos? Essa é a primeira vez que as Escrituras trazem a expressão altar. Essa é a primeira vez que um homem se move no sentido de estabelecer um lugar físico de adoração. E esse homem é Noé. Nós vamos encontrar a expressão levantar ou derrubar altares mais de 400 vezes na Bíblia. Ora homens levantando o altar, ora homens derrubando altares. De modo que Abraão faz isso, Jacó, Isaac, Davi, Moisés, os juízes, os reis de Israel levantam altares. Isso se torna uma prática, uma experiência tão somente religiosa. Mas eu quero chamar a sua atenção, querido. Noé é esse homem que diante do recomeço, diante de uma expressão genuína do seu coração, decide levantar um altar de adoração a Deus. E se eu pudesse dizer para você qual é a prioridade, Roger, para esse ano, para que a minha vida esteja no altar do Senhor, priorize a adoração, querido. Priorize a adoração. Quero chamar a sua atenção, irmãos. A experiência religiosa é uma experiência que nos é ensinada, nos é cultivada. Nós aprendemos a orar o Pai Nosso, nós aprendemos a orar a Ave Maria, nós aprendemos a nos ajoelhar. Essas são experiências que nos são ensinadas. Para Noé não há uma experiência anterior. Ele percebe que aquilo que ele havia experimentado durante todo esse tempo exigia dele uma entrega ao Senhor, querido. Qual que é a lógica de um homem durante um ano cuidar de animais, e ele precisava entregar esses animais para reproduzir a terra? Todo o equilíbrio ambiental, irmãos, da terra estava nesse navio. Todo o equilíbrio, não somente as pessoas, mas também a fauna, que deveria continuar trazendo equilíbrio, vida, inclusive a vida do ser humano. Qual é a lógica desse homem quando descer, ele pegar um desses animais e sacrificar, irmãos? Não é lógico isso. Essa é uma atitude, é uma expressão de adoração, de um coração que percebeu que só consegue se realizar no Criador. Noé inaugura, irmãos, essa atitude de levantar um altar do Senhor, um altar de adoração. E eu quero chamar a sua atenção que a adoração não é uma experiência religiosa. Ainda ontem no mercado, passando no caixa, eu me deparei com um altar bem na minha frente, com uma imagem ali naquele lugar. Porque certamente as pessoas foram ensinadas que para abençoar o seu estabelecimento era importante construir um altar e colocar ali aquela imagem. Essa é uma experiência religiosa. Noé não está reproduzindo a adoração como uma experiência religiosa, mas uma experiência, uma expressão da sua própria alma. Sabe, querido, nós conhecemos Davi como um grande adorador, mas a verdade é que Davi, como adorador que era, não estaria na nossa teologia da reta doutrina. A teologia de Davi, a adoração de Davi não era uma teologia politicamente correta. Ao mesmo tempo que Davi expressava a sua adoração com um coração grato, ao mesmo tempo que Davi expressava um louvor a Deus, ele expressava uma ira no seu coração. Ele chega a cantar: Deus, pega o meu adversário no corredor estreito, de noite com chão escorregadio. Olha a expressão do coração de um homem, de um adorador, de um homem chamado segundo o coração de Deus. Porque a adoração é a expressão da nossa alma, querido. A adoração é aquilo que nos coloca diante de Deus. A adoração não é música, irmãos. A música pode ser um instrumento de adoração, mas por vezes a nossa oração é a nossa adoração. Por vezes o nosso sacrifício, abrindo mão de coisas, é um ato de adoração. Talvez o seu sacrifício não seja para mim um ato sacrificial, porque a adoração é a expressão da nossa alma. É reconhecer que dentro de mim, dentro de você, há uma necessidade de nós encontrarmos com esse Criador. Dentro de mim, dentro de você, há uma necessidade de bebermos dessa água que nos faz atingir uma dimensão eterna. A vida no altar começa com uma atitude pessoal de adoração. Se nós pudéssemos continuar lendo o livro do Gênesis, irmãos, Deus vai chamar um outro homem chamado Abraão. Você conhece a história? Abraão, sai da sua casa,
sai da sua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, Abraão. Você tem fé? Vem, caminha comigo. E Abraão, irmãos, o pai da fé, encontra um homem chamado Melquisedeque, rei de Salém. E o texto diz que Abraão reconhece que aquele homem era um sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão dá dízimo para aquele homem. Abraão se coloca numa posição de reconhecer que ele estava diante de um homem de Deus, que ele estava diante de um adorador. Meus irmãos, não tinha judaísmo, não tinha os 10 mandamentos, não tinha tábuas da lei, não tinha fé, não tinha religião, não tinha sequer Israel. Um homem que nós não sabemos de onde veio nem para onde foi, aparece como um adorador, como alguém que havia tido uma experiência com Deus. Porque a adoração não é uma experiência religiosa, irmãos. Nós não sabemos quem é Melquisedeque, quem é o pai, para onde ele foi. O texto apenas diz, irmãos, que quando Deus chamou um homem chamado Abraão, já havia um outro homem que havia experimentado a experiência de se encontrar com a Deus, um adorador, em adoração. Quem é Melquisedeque, irmãos? Não sabemos. Ele passa na vida de Abraão. Se você quiser ter uma vida no altar desse ano, eu te orientaria a priorizar a adoração, atualizar a sua playlist, atualizar aquilo que você tem declarado como expressão do seu coração, aquilo que você tem ouvido. Sabe por quê, querido? Porque a adoração que não transforma a nossa vida, irmãos, é qualquer outra coisa menos adoração. A adoração alcança-nos de modo decisivo. A adoração que não muda a vida, irmãos, é barulho, é churrasco. O texto diz, irmãos, que Deus sentiu o cheiro, o aroma, não dos animais queimados, irmãos, mas da motivação do coração de Noé. Eu cumpri a missão, Senhor. Eu estou entregando aqui aquilo que eu havia combinado com o Senhor, e eu quero consagrar esse momento. E ele pega ali, irmãos, eu imagino que barro, pedra, não havia ouro, não havia prata, não havia nenhuma sofisticação. E ele junta coisas ali, e ele faz um altar dizendo: Senhor, obrigado, eu quero te adorar. Quando eu pisar o pé aqui nesse chão, nesse recomeço, novidade de vida, fazer novamente, eu quero começar adorando ao Senhor. Priorize, querido, a sua adoração. Priorize aquilo que ninguém pode fazer por você. Noé não chamou a família para um culto doméstico. Ele fez isso como uma expressão de um coração de um adorador. Adoração é, querido, o nosso contra-ataque contra um mundo mau e violento. Nós não temos outra ferramenta, irmãos, a não ser a adoração. Deus vai na frente abrindo o caminho. Tem uma sala de aula da escola, não conta para o pessoal lá não, tá? Que eu vou cantando, irmãos, quando eu vou entrando nela. Deus vai na frente abrindo o caminho, amarrando o lenço, curando. Porque, irmãos, é luta. Ao sair daqui, irmãos, o mundo continuará mal. Daremos com injustiça. E nós não temos outra ferramenta, irmãos, que não seja a adoração. Verso número 15, por favor. 25, priorize a adoração. E é isso mesmo, 15. Vamos fazer um teste, irmãos? Água com gás, hein, irmãos? Que nós chamamos de pausa ocasional. Aí você acorda quem está do seu lado, tá bom? O pastor estava pregando e falou pro Pedrinho: Pedrinho, acorda o irmão João. Aí o Pedrinho falou para o pastor: pastor, o senhor que colocou ele para dormir, o senhor que acorde, né? Então, para você não dormir, a gente faz essa estratégia aqui, tá? Aí você acorda o seu irmão e adora a Deus. Verso número 15. Então Deus disse:
a Noé. É interessante que quando nós ouvimos Deus, Deus espera de nós uma reação, Deus espera de nós uma resposta. Eis que estou à porta e bato, se você ouvir e abrir, eu entrarei e cearei contigo e você comigo, nós teremos uma refeição, uma comunhão. Portanto, o ouvir implica em nós uma resposta a essa audição. Estima-se, querido, que Noé passou 120 anos preparando a arca. Aqueles que vão dizer que foi 40, que foi 50, que seja 40, 50, 100 ou 120. O fato é, irmãos, que durante pelo menos 50 anos esse homem dedicou a sua vida a construir uma arca. A resposta ao chamado de Deus é dizer: Deus, eu quero te servir. A resposta ao chamado de Deus é dizer: Deus, eu quero te obedecer. Eu imagino, queridos, que aquele altar de barro não significava nada do ponto de vista da complexidade de projetar uma arca. Sem engenheiro, irmãos, naval, sem técnico de segurança do trabalho. Durante 100 anos esse homem se dedica a preparar a madeira, a separar o betume, e haviam orientações claras de que era preciso 3 andares, tinha que circular vento. Eu imagino que tinha uma preocupação de onde seriam as refeições, porque os animais defecavam ali, faziam os seus dejetos. Deveria haver um projeto de se desfazer desses dejetos. Esse homem durante 100 anos, irmãos, dedica a sua vida à construção de uma arca. E talvez durante 100 anos a humanidade tenha tido tempo de se arrepender, tenha tido tempo de se arrepender. E ainda assim, irmãos, os homens continuavam se casando e dando-se em casamento. E a maldade, a violência, o egoísmo. Eu tenho um amigo que diz o seguinte: nós temos que deixar de ser egoístas e pensar mais em nós mesmos. Essa é a frase da vida dele. Nós temos que deixar de ser egoístas e pensar mais em nós mesmos. E essa talvez fosse a filosofia desse tempo. Deixa a vida nos levar. Quero chamar a sua atenção, querido, que depois da adoração, o servir ao outro. Depois da adoração, a resposta do discípulo de Jesus, daquele que quer caminhar com Deus, é se colocar numa posição de servo e de serva. Se 25, a minha prioridade é adorar ao Senhor. Depois de fazer isso, eu digo: Deus, aonde o Senhor quer me usar? É construir uma arca. É servir aonde? É servir no ministério infantil, é servir no acolhimento, é servir na projeção, na transmissão, é na dança. Aonde o Senhor quer usar a minha vida? Jesus conta uma parábola, irmãos, de um senhor que precisa se ausentar. E ele chama os seus servos e diz: olha, eu vou passar um tempo fora, mas eu volto. E eu preciso que vocês cuidem aqui do meu patrimônio. E o texto vai chamar esse patrimônio de talento, irmãos. Talento. E ele chama os seus servos e entrega 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento ao terceiro. E o texto diz que ele sai da sua nação, ele sai do seu povo, e quando ele volta, ele chama esses servos para a prestação de contas. Os talentos eram dele, os recursos eram dele. E aquele que havia recebido 5 talentos, disse: Senhor, eu trabalhei, eu me dediquei, eu servi, eu alcancei pessoas, eu usei esses talentos, e aquilo que era 5 hoje é 10. Eu estou aqui te entregando os 10. Jesus disse: servo bom e fiel, no pouco fosse fiel, no muito te colocarei. Chama o segundo. O segundo fala: Senhor, recebi aqui 2 talentos, mas trabalhei, dediquei, usei esses talentos, e esses talentos se multiplicaram e viraram 4, está aqui. Muito bem. E ele chama aquele que havia recebido 1 talento. E aquele que havia recebido 1 talento, chegando ao Senhor, diz: eu sei que o Senhor colhe onde o Senhor não plantou.
Eu sei que o Senhor junta onde o Senhor não espalhou. Eu tive medo. O governo não era bom, a inflação estava alta, a taxa de juros subiu, a Selic, o Haddad, e eu enterrei esse talento. E Jesus, irmãos, chama esse servo de preguiçoso e diz: até o que você tem lhe será tomado. Servo preguiçoso, até o que você tem lhe será tomado. Dá àqueles que têm 5, entrega àquele que tem 5. Sabe o que me consola nessa parábola, irmãos? É que Jesus diz que o Senhor deu a cada um conforme as suas forças. Jesus olha para aqueles homens e diz: esse tem condição de receber 5 talentos, esse tem condição de receber 2 talentos, e esse vai conseguir administrar esse 1 talento. Mas ainda assim, aquele que havia recebido 1 talento prefere enterrar o seu talento. Depois da adoração, irmãos, a nossa resposta é o serviço. Se você quiser inverter essa lógica, irmãos, servir sem adorar, você vai se frustrar. Se você quiser inverter a lógica, você vai ter um coração de Marta. Ô Jesus, essazinha aí, ó, eu já lavei a louça, eu já limpei o banheiro, eu já fiz a janta, eu já fiz tudo, e ela está aí aos seus pés. Por favor, Jesus, fala alguma coisa para ela. A adoração nos leva ao serviço. Se você quiser servir sem adorar, você corre o risco de virar uma Marta, apontando o dedo, se achando injustiçado, não reconhecido. Nós estamos numa campanha de oração, irmãos, e esse ano nós decidimos, de um lado da nossa campanha, colocar as nossas necessidades, os nossos projetos de aquisição patrimonial, de estudos, família. E do outro lado, irmãos, nós decidimos colocar aonde eu quero servir esse ano na comunidade. Onde é que eu vou empregar o meu talento? Onde é que eu vou abençoar a vida do outro? Hoje de manhã eu falei isso e no final, uma menininha de talvez 7, 8 anos me procurou, dizendo assim: pastor, eu quero servir no ministério infantil. Eu achei tão lindo aquilo, irmãos. Eu sei que eu estou nessa linha, mas quando eu não tiver, eu quero vir um dia só para servir. Você fala com a tia Lê? Eu falei: eu vou falar, filha. Ela entendeu, irmãos, que depois da adoração vem o serviço. E há uma diferença, irmãos, entre servir e ser servo. Quando nós decidimos servir, nós decidimos quem, quando, como, quem nós iremos servir. Quando nós decidimos nos colocar na posição de servo, nós não escolhemos quem, inclusive nós iremos servir os nossos inimigos, inclusive nós vamos servir aqueles que não gostam de nós, porque a nossa posição é de servo. Querido, me permita te lembrar, a última mensagem de Jesus não é numa plataforma como essa, não é no microfone, não é nas luzes da ribalta, não tinha LED. Jesus chama a sua célula, se ajoelha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar a cena de Jesus lavando os pés encardidos de Judas? Você consegue imaginar essa cena? Aquele que daqui a pouco iria entregá-lo, traí-lo, conspirar. Você consegue imaginar essa cena? Lavando os pés de Judas. Depois da adoração vem o serviço. Nós somos chamados a servir, irmãos. Se você
percebe na comunidade alguma necessidade, irmãos, talvez Deus esteja colocando isso no seu coração, talvez Deus esteja cobrando o talento que Ele colocou na sua vida, uma percepção que só você teve de uma necessidade. Talvez esse ministério seja para você. Talvez Deus esteja levantando você, que ninguém percebeu essa necessidade, para te usar, para abençoar outras pessoas. Semana que vem, querido, volta o ministério infantil. Domingo passado eu fiquei ali na porta, irmãos, angustiado, com as crianças correndo para lá e para cá. Até que um garotinho caiu e cortou a boca, irmãos, e começou a sair sangue. E eu peguei ele no colo, ele ficou muito assustado. As crianças também ficaram. Eu levei ele para o fundo, dei água, pedi para que alguém chamasse o pai dele. E uma preocupação, irmãos, como que o pai iria reagir, porque não havia ninguém cuidando da criança. Ela estava lá fora correndo, e ele caiu. E como importante é, irmãos, que a gente tem esse lugar para que os nossos filhos sejam ministrados. Não é por causa do barulho, irmãos, não é por causa da bagunça, não é por causa disso. Eu tenho 2 filhos, irmãos, e eu me dedico a ensiná-lo algumas coisas, e às vezes eu percebo que eu não consigo acessar o coração deles. Eu leio a Bíblia, eu leio história, eu compro livro, e eu assisto Midinho, Pequeno Missionário, que é incrível, tem uma série de temas sobre egoísmo, enfim, eu faço tudo isso, mas tem coisas que parece que o profeta não é reconhecido na sua casa. Jesus diz isso. E de uns meses para cá, irmãos, havia uma frustração no nosso coração, de uma sensação de ingratidão do nosso filho. Ele sentava na mesa e dizia: carne de novo, mas de novo frango. E aquilo, querido, particularmente me irritava profundamente. De novo lasanha, já pensou, irmãos? E de alguns meses para cá, irmãos, o meu filho levanta da mesa, e por mais simples que seja a refeição, ele dá um beijo na mãe dele e fala assim: mãe, muito obrigado pela comida que a senhora preparou hoje. Ele vem dar um abraço em mim e fala assim: pai, eu te amo. E aquilo que era um momento tenso para nós lá em casa, a refeição, a reclamação, mesmo orando, irmãos, havia uma frustração, se tornou num tempo de refrigério sobre nós. Às vezes o dia está tão corrido, às vezes a gente compra uma pizza para jantar, às vezes é uma marmita, e a gente senta na mesa, e no final da refeição o seu filho fala assim: muito obrigado por esse momento. E sabe quem que ensinou isso, querido? Sabe quem que ensinou? Foi algum dos irmãos, das irmãs que ministram no coração dele aqui. Não fui eu. Não fui eu. Sabe por quê? Porque essas pessoas durante a semana se preparam, pegam o material, eles oram, eles falam assim: como é que eu vou, qual é a dinâmica que eu vou utilizar para acessar o coração dessa criança? E os nossos filhos são ministrados ali, irmãos. Coisas que eu e você nos esforçamos para ensinar, para fazer, e nós não conseguimos. Numa palavra da Brigitte, da Gabi, não sei, irmãos, aquilo penetra no coração deles. São meses, irmãos. Hoje a minha mãe estava almoçando conosco em casa. Ele abraçou e beijou a mãe, abraçou e beijou o pai, e agradeceu a minha mãe também. A mãe falou assim: mas não fui eu que cozinhei. Não, mas a senhora ajudou também. Alguém ensinou ele, querido, aqui na comunidade. Perceba, existe uma graça quando nós nos reunimos para fazer isso que fazemos. Existe uma unção sobre dessas pessoas que se dedicam a ministrar. Sabe, queridos, nós poderíamos contratar recreadores para cuidar das nossas crianças. Nós poderíamos fazer isso. A comunidade tem essa condição, mas é esse o nosso propósito de ser igreja. Se Deus está mostrando para você uma necessidade, talvez esteja te levantando nesse tempo para servir nesse ministério. Eu quero te incentivar, irmãos, a tomar essa decisão desse ano, de depois da adoração, servir. Não importa quem, serviço, servo, eu me coloco nesse lugar. Eu imagino que Noé não tenha falado assim: Deus, qual é a maquete? Cadê o projeto? E a licença ambiental? O irmão autorizou? Né, Marinelli? O irmão autorizou? Está aprovado a licença ambiental? Qual é o impacto ambiental dessa arca? Ele começa, irmãos, a preparar a madeira. Talvez algumas não deram certo, né, Jair? Talvez ele tenha que
em algum momento refazer alguma dos seus cortes. Talvez a sua esposa levava um lanche para ele, em algum momento os filhos ajudavam. Mas esse homem se depara com uma necessidade, e ele decide responder a esse chamado de servir a Deus. Grave isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. Servir a Deus é servir as pessoas. Servir a Deus é servir as pessoas. Se você acha que pessoas são complicadas, se olhe no espelho. Bem-vindo. Não caia, irmãos, no erro de dizer assim: não, é bom lidar com animais. Não caia nesse erro, irmãos. Se você pensa assim, ore, procure conversar com alguém. Talvez haja uma ferida no seu coração que precisa ser cicatrizada, porque servir a Deus é servir pessoas. Não é decide fazer isso. Ele adora e ele serve. Verso de 16, por favor. Quem está comigo diz amém. Verso 16 diz que Deus diz a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Sabe, querido, uma vida no altar implica em cada um de nós perceber que existe um lugar de sacrifício chamado família. Você deve ter ouvido a história, a alegoria, a metáfora de que Noé foi o missionário mais bem sucedido. Ele não ganhou ninguém, mas ele salvou a sua família. É verdade, irmãos, mas essa não é toda a história. Se nós continuarmos lendo o texto, depois de levantar um altar, depois de sacrificar animais, Noé planta uma vinha. Essa vinha cresce, ele do seu fruto prepara um bom vinho, e ele se embebeda, irmãos. E o texto vai dizer que um dos seus filhos, chamado Cã, entra na tenda do seu pai, e ele depara com seu pai nu. E algumas tradições mais apuradas, irmãos, vão dizer que o que Cã faz é um tipo de abuso sexual. Nós não sabemos o que Cã exatamente faz, mas o pai é frontalmente ofendido, e esse irmão chama os seus outros irmãos para ver o pai pelado. A Bíblia não diz isso, irmãos. A tradição judaica vai dizer que nessa vinha o demônio sacrificou 4 animais. Sacrificou ali um cordeiro, sacrificou ali um porco, sacrificou ali um leão, e sacrificou ali naquela vinha um macaco. E o sangue desses animais penetraram aquele fruto, de modo que a uva, cada uva tinha consagrado em si esses animais. E a tradição judaica vai dizer que no primeiro cálice de vinho, o que se manifesta na vida daquele que toma é o cordeiro. Ele fica bem com todo mundo, ele abre a mão, ele abraça todo mundo, ele é uma pessoa agradável, ele quer servir, ele quer fazer. No segundo copo de vinho, diz a tradição judaica, que o que se manifesta é o leão. Ele fica bravo, ele quer resolver as coisas, ele quer partir para cima, ele é o machão, ele é o herói. No terceiro cálice de vinho, a consagração que se manifesta é a do porco. Ele já está jogado no chão, ele já está todo lambuzado. Uma das cenas que me marcam, irmãos, num baile, nós fomos abrir um show para o Amado Batista, e quando nós terminamos a apresentação, eu fui no banheiro, tinha um rapaz todo defecado, irmãos, todo bêbado e todo cagado, irmãos, e o amigo dele limpando ele naquele banheiro, irmãos. Eu falei: que amizade. No terceiro cálice é o porco que se manifesta na lama. E no quarto copo, irmãos, é um macaco. Palhaçada. Noé vai adiante, irmãos. Ele supera a explicação da tradição judaica, e ele fica nu. Para muitos, irmãos,
havia uma situação mal resolvida entre o filho e o pai. Para muitos naquela arca havia tido algum problema, e que mesmo descendo em terra não fora resolvido, e a atitude desse filho era um grito de chamar a atenção do seu pai. E essa história termina, irmãos, com o pai amaldiçoando o próprio filho. A história de um homem justo, bom, que andava com Deus. Se a sua família não é perfeita, irmãos, bem-vinda à Bíblia. Se a sua família há tragédias, há desgraças, bem-vinda à vida real. Se há ausências que marcam a sua vida, se há palavras que até hoje pesam sobre você, bem-vindo. A história dos heróis da fé. Existe um altar, irmãos, de sacrifício chamado família. A família é lugar de encontros e desencontros, irmãos. Aquela família da margarina, irmão, só existe lá no comercial da Globo. Um homem bom, justo, que talvez depois de cumprir a sua missão, sem ter o que fazer, nós lembramos de Davi, né, irmãos? Sem ter o que fazer, o exército na guerra e Davi em casa, almoçou, foi para a sacada do palácio. Eu percebi que a ociosidade para mim é uma maldição, irmãos. Não ter o que fazer para mim me coloca numa posição de tentação constante, de modo que se o meu coração não estiver vigilante, enquanto eu sinto falta da célula INCO, como lugar de fortalecimento nesse mês que nós nos distanciamos. Eu não sei, queridos, qual foi o maior desafio de Noé, se foi construir uma arca, ou se foi durante um ano, irmãos, conviver com 8 pessoas diferentes, um monte de animal, fazendo barulho, fazendo as suas necessidades. Há nesse navio, que não é o navio do Roupa Nova, o cruzeiro do Roupa Nova, né? Mãe, pai, filhos, cunhado, nora, sogra, sogro, mulher em TPM, marido mal-humorado. Talvez o maior desafio de Noé não tenha sido construir a arca. Talvez o maior desafio de Noé tenha sido, durante anos, viver enclausurado com a sua família. Tristemente, irmãos, a pandemia dissolveu muitas famílias. Eu não estou dizendo de famílias dessa porta para fora não, irmãos. Eu estou dizendo de famílias da comunidade, que não suportaram a convivência da pandemia, que o isolamento acabou com o casamento. Porque se você entra numa relação, meu irmão, minha irmã, e você não está disposto a sacrificar os seus prazeres, você não está preparado para se casar. Se você tem filhos e você não está preparado para sacrificar o seu tempo, o seu sono, lamento te dizer, você vai se frustrar. Porque ter filho, irmãos, é por vezes passar a noite em claro. Ter filho é por vezes passar dias no hospital. Existe um altar, querido, de sacrifício chamado família, em que o nosso egoísmo é deixado de lado, e que por vezes as nossas necessidades, as nossas prioridades são deixadas de lado em favor do outro. A família tem mudado, irmãos, ao longo da história. Certamente os seus pais seus avós tiveram muitos filhos, porque os filhos eram mão de obra, para a roça, ia plantar, ia colher, ia trabalhar o dia inteiro. Hoje um filho não tem, irmãos, não é visto como mão de obra. Nós temos uma preocupação, se pudéssemos, colocávamos uma redoma nos nossos filhos. Eu cresci na rua, irmão, jogando golzinho, arrancando a tampa do dedão. Eu não deixo meu filho ir na esquina buscar uma tubaína sozinho, porque a família mudou, irmãos.
A minha mãe viveu em casa, cuidou de nós, fazia as refeições. Hoje, talvez muitas irmãs aqui trabalham para sustentar a casa junto com seus companheiros. E é assim, irmãos, que é a vida. O IBGE até a década de 80 considerava a renda de uma pessoa hoje a renda familiar, porque uma pessoa não dá conta de sustentar a casa. A mulher teve que contribuir financeiramente para o sustento da sua casa. E talvez ela saia de casa para cuidar do filho do outro e deixe o seu filho para outra pessoa cuidar dele. Essa é a família, irmãos. Mas tem uma coisa que não muda, irmãos. Que a família é projeto de Deus. A família vem antes da igreja, irmãos. A família vem antes da lei. A família, como essa célula máter, aonde os nossos valores são alicerçados, mas onde exige de cada um de nós sacrifício. Altar, eu abro mão disso, meu amor, porque eu te amo. Eu abro mão do futebol segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e só vou quarta, sexta e sábado, porque eu estou preocupado com você. Eu gravei no meu coração, irmãos, uma palavra de Jesus, que diz que a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Se nas nossas relações familiares, se na relação com seus pais, se na relação com seus irmãos, se na relação com seus filhos, irmãos, tem faltado perdão, na verdade o que tem faltado é amor. Jesus diz, eu repito, que a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Você ama, você perdoa. Você ama, você está disposto a recomeçar. Você ama, você está disposto a fazer novamente, a fazer diferente. Você está disposto a sacrificar. A vida no altar exige de cada um de nós que adoremos ao Senhor, que nos coloquemos nessa posição de serviço. O texto diz, irmãos, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Você quer ser humilde? Você quer contar com o favor de Deus? Se coloque na posição de servir. Fique ali na porta, irmãos, recebendo as pessoas. Vem lavar o banheiro no encontro com Deus. O serviço, irmãos, é um tipo de virtude que não se adquire, irmãos, lendo livros. Não adianta ler 10 passos para ser humilde. Irmãos, eu me atrevo a dizer que não adianta sequer orar para que você seja humilde. Você quer ser humilde? Quer amassar o seu ego? Quer tratar o seu brio? Se coloque na posição de servo. Serve o seu inimigo, constrange ele com amor. Jesus diz que aquele que quer ser o primeiro, que seja servo dos outros. E você vai perceber que o importante não é ser primeiro. O mais importante é servir o outro, é abençoar o outro. Eu quero encerrar, irmãos, lendo o verso de número 21. Se o louvor quiser subir, mas fique comigo, nós estamos terminando, tá bom, irmãos? Fique comigo. Verso de número 21. Ô, irmãos, quem está comigo aí? Que susto que eu levei agora. Verso número 21. E o Senhor aspirou, sentiu o cheiro de um aroma agradável e disse: nunca mais eu vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas. Que bênção, queridos. Deus não vai amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres humanos como fiz dessa vez. A resposta da adoração de Noé está no verso número 21. Eu não vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas.
Adoração não é uma experiência religiosa, irmãos. Adoração é a experiência mais genuína da sua alma. São mais de 400 altares, todo o texto sagrado. Especialmente um me chama a atenção. O apóstolo Paulo chega na Grécia, irmãos, e havia muitos altares naquele lugar. E ele chega num altar específico que estava escrito o seguinte: ao Deus desconhecido. Os gregos faziam aquilo que o brasileiro chama de acender uma vela para cada santo. Todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões são boas. Então eles levantavam muitos altares, e para não correr o risco de esquecer de alguém, eles colocaram assim: ao Deus que nós não conhecemos. E Paulo, vendo aquele altar, diz assim: eu venho em nome desse Deus que vocês ainda não conhecem. Eu quero te convidar nesse ano de 25, colocar a sua vida diante do altar. Eu não sei, e eu tenho dificuldade nessa noite de trazer uma aplicação desse texto para o seu coração. Eu tenho uma aplicação muito clara para mim, mas a minha oração é que o Espírito Santo cele essa mensagem na sua vida. Qual é a sua necessidade? Qual é o passo que você precisa dar em direção a Deus para que nesse ano a sua vida esteja nesse altar, reconhecendo que nós não somos perfeitos, reconhecendo que a nossa família é um lugar de conflitos, mas é um lugar onde Deus nos plantou para abençoar e ser abençoado, amém? Eu não sei qual é a aplicação desse texto para a sua vida nessa noite, mas Deus olha para Noé e percebe um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Eu quero te convidar nesse ano de 2025 a andar com Deus. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus. Eu senti falta do teclado agora no final, assim. Ficou um vazio, né, irmãos? Queria orar pela sua vida, irmão. Que você fechasse seus olhos. Estar aqui é muito mais do que uma experiência, deve ser uma experiência para além da religião, porque Deus se relaciona pessoalmente conosco, Ele nos convida para uma caminhada. Noé andava com Deus. Você quer andar com quem esse ano, irmãos? Você quer andar com Marçal Filho? O Alan entregou o mandato. Pessoas que andavam com o Alan hoje estão meio desorientadas. Você quer andar com quem? Com o gerente do seu banco? Você quer andar com quem? Noé andava com Deus. Feche seus olhos. Falar que a sua vida, talvez você esteja experimentando conflitos na sua família, conflitos dos quais você não vê saída. Eu quero te convidar a colocar essa demanda diante de Deus. Talvez o seu filho, a sua filha esteja trazendo aflição ao seu coração, o seu marido, a sua esposa, talvez o seu pai, a sua mãe, a sua sogra, o seu sogro, o seu cunhado. Irmãos, esses dias uma pessoa colocou veneno no bolo para matar toda a família. Tudo leva a crer que já devia matar do sogro. Irmãos, olha a maldade, olha a violência do nosso coração. Quero te convidar a colocar na sua casa diante de Deus. Noé preservou a sua família. Ele não era perfeito, ele errou com o seu filho, mas ele era um homem que decidiu andar com Deus. Você pode fazer isso nessa noite. Deus, eu quero andar com o Senhor. O Senhor sabe quais são as minhas quedas, o Senhor sabe quais são as minhas áreas de vulnerabilidade, o Senhor sabe como está a minha casa nesses dias, o Senhor sabe das minhas preocupações. Oh Deus, eu quero ter esse coração de adorador. Coloca a sua vida, irmãos, expressa aquilo que está no seu coração. Esse não é um momento religioso, essa não é uma experiência religiosa, é uma experiência de adoração, em que você é convidado a tocar o Senhor, a tocar os céus, a ter a sua vida transformada, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, porque a sua palavra, ela nos consola, a sua palavra, ela nos conforta, mas ela também nos confronta a caminhar com o Senhor, Pai. Nessa noite nós decidimos, ó Deus, precisamos, ó Deus, andar com o Senhor, Pai. Faz isso em nosso coração, Pai. Ó Deus, há tantas histórias aqui nessa noite, há tantas lacunas familiares, há tantas feridas, ó Deus, há tantos traumas, ó Deus, mas o Senhor, ó Deus, nos chama de filhos.
por adoção, nós somos chamados a pertencer a essa família da fé, família que não é perfeita, mas que no Senhor podemos, ó Deus, alcançar, ó Deus, aperfeiçoamento, vida, paz, alegria. Faz isso, Pai, nós queremos voltar a esse lugar, ó Deus, ó Deus, não da religião, mas de um altar, ó Deus, que sobe como um cheiro suave, ó Deus, que agrada ao Senhor, que chama a atenção do Senhor. Por isso lava-nos, ó Deus, com o teu sacrifício na cruz, o sacrifício que é perfeito, que não é dos animais, que não é, ó Deus, dos animais ali puros e impuros, mas é o sacrifício perfeito, santo e agradável do Senhor, que nos faz andar em triunfo, que nos faz, ó Deus, tocar esse lugar, Pai. Ó Deus, faz isso, mais que uma canção, mais que o culto, ó Deus, mais do que uma religião, ó Deus, um lugar de adoração, Pai. Faz isso em nossas vidas, Pai. Abençoa cada família aqui representada, Senhor, cada história, cada memória, Pai. Alcança, cura, liberta, ó Deus, cicatriza essa ferida que ainda dói, essa ferida que ainda sangra, Pai. Ó Deus, liberta essa relação, ó Deus, nós declaramos reconciliação, paz, vida, perdão, porque, ó Deus, a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Por isso, Pai, nós queremos ser encontrados por esse amor perdoador, amor que nos faz perdoar, amor que nos faz seguir adiante, que nos faz olhar para novos horizontes. Faz isso, Pai, que nesse ano, Pai, as nossas bagagens sejam leves, porque o jugo do Senhor é Deus, é suave, é leve. Nós queremos, ó Deus, caminhar com o Senhor. Por isso, nessa noite, Pai, tira o peso da nossa caminhada, Pai. Alivia a nossa mochila, Senhor. Ó Deus, rancores, angústias, amarguras, ó Deus, talvez cante esse coração, Pai, amargurado. Nós não queremos, ó Deus, estar nesse lugar, Pai. Não queremos estar nesse lugar de amargura, de olhar, ó Deus, para o outro com um olhar de juízo, de constranger, de apontar a nudez do outro. Nós não queremos estar nesse lugar, Pai. Nós queremos, ó Deus, estar entre aqueles que estendem a mão. Por isso, nos alcança com esse amor, Pai. Amor que nos faz adorar, amor que nos faz servir, amor, ó Deus, que nos faz abraçar, para a glória do Teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela nossa comunidade. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que nos servem nessa noite, no louvor, no acolhimento, na transmissão, na projeção, na sonoplastia. Obrigado por aqueles que fazem desse lugar uma comunidade de fé, que entregam os seus talentos, cuidando dos nossos carros ali fora, vigilando, ó Deus, as nossas crianças. Muito obrigado, Pai. Nós queremos te servir, Pai. Queremos honrar o Senhor, queremos responder esse chamado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Vamos cantar essa canção. Você pode fazer isso? Oh, Deus. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mas que uma canção, você pode fazer isso? A expressão da sua adoração, pois apenas uma canção não é o que quer. Os anjos adoram o Senhor 24 horas por dia, irmãos. Deus não precisa de adoração, nós precisamos. Oh Deus, que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. Oh Deus, A essência és tu, Jesus.
imensurável valor, e de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim, Senhor. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Eres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu. Somente a igreja. Estou voltando. Estou. A essência da adoração. E a essência? A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir, amém? Nós queremos voltar para esse lugar, restaurar esse altar a partir das nossas casas, amém?